Glória a Deus, queridos. Graça, paz e alegria, queridos. Amém? Que bom, que maravilha, uma chuva abençoada. Difícil uma chuva dessa, né? Nesse horário. Temperatura 7 horas da noite, 35 graus. Ela caiu rapidinho para 28 graus. Ainda está alta, mas é uma bênção. Fazer um culto desse aí com a temperatura dessa maravilhosa, uma chuva muito gostosa. E foi muita água, queridos. Isso é muito bom. Deus é bom o tempo todo, queridos. Queria que você me acompanhasse numa leitura hoje bíblica que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, para nossa meditação, para nosso alimento espiritual. Hoje vamos falar de alguns homens que foram selecionados para a obra do Senhor. Vamos falar hoje da igreja que mata. Nós estamos há algumas semanas trabalhando nesse ponto e queremos enfatizar com os irmãos que a igreja ela é um ambiente muito perigoso, que nós precisamos ter um equilíbrio muito grande e um discernimento, pedir a Deus um discernimento de espírito, porque nós caminhamos entre religiosos, caminhamos entre pessoas que eles não têm misericórdia de você. Deus tem misericórdia, mas muitos daqueles que nos acompanham não têm misericórdia de nós. Amém, queridos? O versículo é o versículo de número 59, 7, Atos 7, 59. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é bom e abençoador e a sua misericórdia tem nos alcançado. Fala conosco, Deus, que nós estamos prontos para te ouvir e que esse fruto venha dar na estação correta, a qual o Senhor designou antes da fundação do mundo. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Estevão. Em meio a lobos, em meio a um sistema religioso opressor, um sistema religioso que mata, e por fim mataram Estevão. Estevão lá no versículo 59 do capítulo 7 vai dizer o seguinte, que enquanto eles jogavam pedras em Estevão, Estevão clama a Deus dizendo: Pai, recebe o meu espírito. Pai, recebe o meu espírito. Mais na frente Estevão vai dizer: perdoa eles, porque eles não sabem o que eles fazem. Mais atrás Estevão vai dizer: vejo o céu aberto, vejo o Senhor Jesus em pé, à direita de Deus, o Todo-Poderoso. Isso causava uma irritação muito grande no meio dos fariseus, e eles mataram Estevão, arrastaram Estevão. Primeiro levaram Estevão ao Sinédrio, depois fizeram muitas perguntas para Estevão, Estevão respondeu todas. Eles, não satisfeitos com Estevão, procuraram testemunhas falsas que o acusassem, e eles encontraram pessoas que foram pagas para acusar Estevão. Estevão foi condenado, foi arrastado para fora da cidade, e ali ele foi apedrejado, queridos. Muitas pedras, apedrejado. Mataram Estevão.
Estevão, antes de ele ser condenado, ele vai pregar um dos mais belos sermões da Bíblia. Ele vai contar toda a história do povo de Israel, vai falar tintim por tintim, detalhes por detalhes. Mas, mesmo assim, ele é condenado. Estevão era um homem conhecedor da palavra de Deus. Ele foi escolhido como diácono entre um dos 7. Entre um dos 7 diáconos, Estevão foi escolhido. A igreja crescia, Jerusalém estava a todo vapor, a igreja crescia e precisava de pessoas. Só haviam 12 discípulos. A igreja precisava de homens que o ajudassem. Então eles elegeram diáconos, que em grego quer dizer servo, aquele que serve. Então Estevão foi escolhido entre um daqueles 7. E a Bíblia diz que ele era um instrumento nas mãos de Deus, fazia maravilhas e prodígios. Mas isso incomodava os judeus, incomodava os religiosos daquela época. Por isso ele foi condenado, queridos. Nós, alguns dias atrás, falamos aqui também de uma mulher que foi lançada aos pés do Senhor e muitos estavam com pedras para apedrejá-la. E Jesus fez uma pergunta para eles: aquele que não tiver pecado, que comece a tirar a primeira pedra. E no final das contas, ninguém atirou a primeira pedra, porque todos estavam em pecado. Da mesma forma fizeram com Estevão, apedrejaram Estevão. Apedrejavam porque viviam um sistema religioso opressor, um sistema religioso que oprimia a pessoa. Se você não participasse daquele sistema, você era considerado um herege, você ia ser apedrejado. Mas isso não foi alguma coisa particular do tempo de Estevão. Isso caminhou, queridos. 300 anos depois da morte de Estevão, os apóstolos também foram assassinados, uns à espada, outros jogados no fogo, outros arrastados, surrados, jogados aos leões, mas todos de alguma forma morreram cruelmente nas mãos daquelas pessoas que eram também religiosos. Então a religião, ela vai tentar se organizar, e ela começa a se organizando, e um grupo, eles começam a colocar as coisas detalhadamente, perfiladamente, começam -se a alinhar. Outro grupo não quer se alinhar, outro grupo prefere continuar a vida deles como nômades, mas continuam a sua lida, e nesse outro grupo inclui-se os batistas. Mas daquele primeiro grupo que começa a se alinhar, começa a ter uma conversa com o Estado, começa a ter uma interação com os governadores da época, começam a tratar de se organizarem estruturalmente, eles tiveram muitos problemas. Houve uma briga entre dois dos principais sacerdotes, e ali houve uma matança muito grande, queridos. Ursino e Damaso. Dizem que esse cara foi um dos fundadores da Igreja Católica, esse Damaso. E a briga foi muito feia, mataram milhares de pessoas. E isso foi só o começo. Daí para frente, a religião vem matando pessoas todos os dias.
E a religião é um dos sistemas, queridos, estrutural que mais matou na humanidade, na história da humanidade. E hoje, ela continua do mesmo jeito, não mudou muita coisa, não. Talvez mudou a forma de como ela mata, mas ela continua matando. Por isso nós precisamos abrir os nossos olhos e bem abertos, para que nós não venhamos a cair num laço religioso, opressor, um laço que escraviza. Por volta do ano de 1600, houve um fenômeno que ficou conhecido como a Noite de São Bartolomeu. Mataram milhões de pessoas na França. A Igreja Católica, em colúnio com o pessoal da administração da França, o pessoal do reino da França, mataram, dizimaram praticamente uma turma de evangélicos, de reformadores, de protestantes. Milhares de pessoas morreram ali naquele banho de sangue. Houve uma guerra chamada a Guerra dos 30 Anos, onde morreram milhões de pessoas. E isso é só a ponta do iceberg, queridos. É só a pontinha do iceberg. Agora, dia 31 de outubro, nós estaremos completando 507 anos. De que mesmo, hein? Alguém lembra? 507 anos de quê? Da Reforma Protestante, queridos. 507 anos da Reforma Protestante. Na verdade, não tinha esse nome protestante, era 507 anos da Reforma. Mas a Igreja Católica, só para dar uma sacaneada, colocou protestante, para tentar estigmatizar, para tentar deixar o negócio meio feio. Mas o nome foi bem-vindo, a galera aceitou legal. E isso tornou uma ira maior no meio dos católicos. Criaram a Contra-Reforma. E aí mais milhares de pessoas também morreram nessas guerras. E se nós formos contar, isso dá uma pregação para 2, 3 dias. Então a religião é muito perigosa. Ela mata, ela escraviza, ela suga, ela destrói a tua vida. Nós precisamos fugir desse religiosismo malvado, perverso. Porque foram os religiosos que mataram o Senhor Jesus, queridos. O justo. E Jesus disse que não veio a regimentar religiosos, mas ele veio buscar adoradores, homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade. São esses os que o Senhor busca e procura. Adoradores e não religiosos, não é cumpridores, não são cumpridores de regras, de formalidades, de ritos. Não é uma lei da barganha de que eu ofereço e ele me devolve o investimento que eu fiz. Não funciona assim. Lutero, agora dia 31 de outubro, vai completar 507 anos que ele pregou 95 protestos, eles chamam de 95 teses, mas a gente vai colocar 95 protestos contra a igreja que vendia indulgências, vendia e fazia uma série de aberrações. Lutero, ele vai denunciar que a Igreja Católica está vendendo um pedaço de terra no céu, a Igreja Católica está vendendo um cargo, a Igreja Católica está vendendo um pedaço da cruz, um pedaço do pano do vestido que Jesus usou.
vai denunciar que a Igreja Católica está vendendo isso e aquilo, e ele fez todas essas denúncias, e ele foi considerado maldito, excomungado pela igreja. Mas ele denunciou, queridos. E a Igreja Católica caçou ele para matar, e ele foi perseguido. E perseguiram muito esse camarada. Mas ele se escondeu dentro de um castelo. E dentro desse castelo, ele reuniu alguns homens que pensavam igual a ele. O povo não tinha direito à Bíblia. A Bíblia era somente ao clero. O povo não tinha direito à Bíblia. Mas Lutero lutou por isso, e Deus foi bom com ele. E levantou um homem chamado Gutenberg, que inventou uma prensa. E essa prensa, ela deu mobilidade para que a Bíblia pudesse ser escrita e distribuída. Lutero vai escrever traduzindo o Novo Testamento. Lutero vai traduzir o Velho Testamento. Lutero vai dar uma organizada na coisa. O que era na base da escrita, Lutero passou para a prensa de Gutenberg. Gutenberg foi uma mão na roda, um instrumento nas mãos de Deus. Inventou lá a letra de imprensa, o livro, porque antigamente era nos rolos, pergaminhos, e aquilo se estragava e tinha que ir reformando. Mas depois que Gutenberg vai desenvolver aquela prensa, o papel saiu ali legal, foi uma maravilha, um espetáculo, queridos. Daí para frente a igreja lançou uma campanha difamatória sobre Lutero, e até hoje você vê e ouve grandes teólogos difamando a vida de Lutero. Eu estava hoje dando uma revisada num material e vi, somente por parte da Igreja Católica, 7 versões da morte de Lutero. E agora está uma onda de influências aí, pessoas novas, que eles não aprenderam nem a folhear a Bíblia, mas eles querem dominar a Bíblia, querem dominar a estrutura eclesiástica, dominar a Bíblia no sistema exegético, e eles começam a falar um monte de bobagem. A ponto de um dia atrás eu vi um cidadão que disse que era doutor em divindade da Igreja Católica. Ele disse: olha, esse livro é um livro apócrifo que a igreja não reconhece. Claro que a igreja não vai reconhecer atrocidades que ela fez, mas é claro que não vai. Mas basta você ter um conhecimento, sim, um pouco do italiano, do espanhol, do inglês, e você vai recolher e vai colher material na fonte, e vai aprender coisas que você não conhece. Para frear essa religião que mata, você precisa dar um passo, um salto. Eu quero conhecer, eu quero aprender, eu quero saber por que mataram milhares de pessoas na noite de São Bartolomeu. Por que essa noite ficou conhecida com esse nome? Por que tanta gente morre no sistema religioso opressor? Então a história, queridos, ela está escrita, está aí para a gente dar uma olhada e uma analisada. Não é pegar o primeiro depoimento que o camarada vai ouvir na frente, ou achar que alguém falou e vai ouvir e vai sair repetindo. Não, estude, leia, pesquise. Hoje nós temos uma facilidade enorme, temos a internet aí, clicou e você tem o material na sua mão. Basta você filtrar e saber de onde você está extraindo esse material. Se a fonte for segura, você vai longe. E aí você não vai mais ser enganado por ninguém. Já contei a história daquela velhinha que pegava o metrô errado. Ela aprendeu a ler um dia. Depois de 77 anos, ela aprendeu a ler. E o repórter pergunta para ela, disse: e agora, vovó, como é que vai ser? Ela disse: já peguei o ônibus errado a minha vida toda, agora eu não pego mais não. Agora eu aprendi a ler. Agora eu sei qual o ônibus que passa lá na minha casa. É assim que funciona, querido. Jesus disse: se vocês conhecerem a verdade, vocês serão livres. Vocês serão libertos.
E relacionamento com Deus é isso, queridos. É: Senhor, me alimenta da tua verdade. Abre os meus olhos para que eu possa ver, para que ninguém mais venha me levar de um lado para o outro, como qualquer vento de doutrina pode levar uma pessoa. A coisa é tão perversa, é tão malvada. Hoje eu vi um político que perdeu as eleições chorando, dizendo que o sistema é imundo. Ele demorou muito para aprender isso aí. Mas a coisa é tão perversa no mundo religioso que enfiaram o Dia das Bruxas no meio do Dia da Reforma para confundir a mente da galera. Eles colocaram lá o Dia das Bruxas em cima de Lutero para tentar dar uma mascarada na situação, para tentar talvez demonizar tudo aquilo que aquele rapaz fez no passado, mas fez algo muito importante, que mudou a mentalidade de muita gente. E eu creio profundamente que nós estamos vivendo uma nova reforma, uma nova fase. Estamos acordando, queridos, para a religiosidade. Estamos acordando para esse religiosismo que escraviza e que mata, que suga, e suga, se possível, até a tua alma. Estamos acordando para pessoas vaidosas, malvados e perversos, como diz Paulo lá em Tessalônica. Homens vaidosos que sugam, e sugam até a última gota do órfão, da viúva, do estrangeiro, porque são vaidosos, são amantes de si mesmos. E isso a gente está levantando e está vindo à tona essas coisas, para que nós possamos acordar, queridos. Acordar. Aqueles mesmos religiosos que mataram Estevão a pedradas, eles continuam hoje te jogando pedrada. Não vi, pastor. Passou raspando, igual aquela do Trump, passou raspando ali o rosto dele. Talvez ele não te jogue uma pedra para te acertar fisicamente, mas talvez ele queira te acertar uma pedra para matar os teus sonhos. Matar, quem sabe, os teus planos. Talvez ele queira te acertar uma pedrada para matar a tua espiritualidade, para te desanimar, tirar você da rota. Porque assim que o religioso ele age, queridos. O religioso ele age dessa maneira, ele não deseja o teu sucesso. Ele deseja que você cumpra normas e regras. Ele deseja que você seja escravo da religião. E o Senhor Jesus veio para te libertar. Ele disse: eu vim para que vocês tivessem vida, e vida com qualidade de vida. Vim para tirar vocês da opressão do lobo devorador. E nós já estamos há tempos falando sobre esse assunto, querido. Então abre teus olhos, abre a tua mente, procura aproveitar o tempo que você tem e te dedica, te debruça ali numa leitura bíblica, num conhecimento relacional com Deus. Procura aprender mais sobre o Deus que você serve. Você não precisa ser nenhum autoconhecedor, um especialista, um doutor em Bíblia, não. Você só precisa ler a Bíblia. E mais nada, leia a Bíblia. Tenha um relacionamento com Deus. E naquilo que você não estiver entendendo, você busque pessoas capazes de lhe dar uma ajuda, de lhe ajudar. Procure um discipulador, procure o seu pastor, sua pastora, e eu tenho certeza que coisas vão começar a mudar. Formas de pensar, de olhar, de ver, de ouvir, vão começar a despertar corações em você. Mas é necessário que nós não
caiamos na mão de homens vaidosos e saiamos dessa inércia que nos escraviza, queridos. Porque a religião continua matando. E ela mata quem? Mata aqueles que não reagem, que são fracos. Mata os que não reagem, queridos. Ela vai minando. Igual um sapo que quando ele entra dentro de uma lagoa quente, a lagoa vai esquentando tanto que quando o sapo percebe, ele não tem mais forças para sair, porque ele não sente o calor da água quente. Ele só observa o corpo dele derreter. Então a gente não pode deixar chegar a esse ponto. Dá uma meditada. Tenha pelo menos a curiosidade de dizer, escuta, quem foi esse tal de Lutero? O que esse cara fez? Por que ele foi tão perseguido? Por que ele é tão mal afamado pela Igreja Católica? Por que os romanos perseguiram tanto esse camarada? Quais foram os benefícios que esse camarada trouxe? O que ele mudou na história do cristianismo para nós, nos dias de hoje? Deixa eu dar uma olhada com calma. E começa a meditar, queridos. É assim que funciona. Isso não vale só para a igreja. Isso vale para o teu trabalho, para a tua vida social. Isso vale para a tua vida profissional. Isso vale para tudo. Conhecimento é a base, queridos. Conhecimento é a base. E a base mínima para que nós possamos amenizar o nosso sofrimento. É conhecimento. Então a gente vai descartar tudo aquilo que não presta, joga isso fora, o que não está comendo meu tempo, está roubando meu tempo, ladrões do tempo, ladrões da alegria. A gente descarta e procura comer daquilo que é bom e agradável. Enrolou, pastor, não sei, aqui deu um nó na cabeça. É assim mesmo, significa que você está aprendendo. Quando você entra no carro pela primeira vez, que você está dirigindo, você olha para baixo e vê uma embreagem, você vê um freio e um acelerador, e você fica confuso. Opa, eu tenho 2 pés, por que 3 pedais? Aí já começa a dar uma confusão. Aí você começa, liga a chave, passa ali a embreagem e roda o volante, e o cara diz, ei, fulana, a gente não fala comigo que eu estou dirigindo. E você não quer que ninguém fale com você. Passou-se ali um mês, você já está craque. Um mês você já está craque, você nem percebe mais que existem os pedais lá embaixo e que a marcha está sendo passada automaticamente. Por quê? Porque você aprendeu. Você pega uma mesa de som, você olha um monte de botão, dá um nó na cabeça. Isso aqui não vai dar para mim. É muito botão, são muitos botões. Mas calma que isso é normal, significa que você está aprendendo. O período de confusão significa que você está aprendendo. Quando você não sabe nada, que você olha para uma mesa de som, não vai alterar em nada, você não sabe nada. Mas quando você começa a aprender, que você olha muitos botões, você dá aquele nó na cabeça, significa que você está começando a entender a coisa. Conhecimento é isso, queridos, é fácil. É pegar a Bíblia e ler. E no dia que a titia, o titio, o vovô, o ancião, sei lá, o profeta chegar e disser para você, olha, isso é assim que funciona, você vai dizer, não, agora eu conheço a Bíblia, agora eu sei como funcionam as coisas, eu já sofri muito na vida, já dei muito, já me desgastei muito, já doei muito, mas agora não, agora eu conheço a Bíblia. E quem sabe você vai trazer aquela pessoa para Jesus. Quem sabe você vai trazer aquela pessoa para Jesus. Não precisa gritar, não precisa explodir, não precisa estressar, não precisa disso. A religião continua matando nos dias de hoje. Falta de conhecimento. Uma senhora na praia lá de Santos, espalharam um boato, ela morava num apartamento, acho que no 3º ou 6º andar, espalharam um boato que ela estava andando, sequestrando crianças para uma seita religiosa.
E a conversa se espalhou no WhatsApp e foi muito rápido. Numa das descidas dessa senhora num prédio, mataram ela, deram algumas facadas nessa senhora. Mataram ela. Depois de uma investigação policial, observaram que a mulher não tinha nada a ver com religião. Foi só o boato, queridos. O boato correu rápido e não deu tempo de salvar a vida daquela senhora. Recentemente tocaram fogo num barracão de um grupo de pessoas que eram de uma religião afro no Rio de Janeiro, e tocaram fogo no barracão e queimou tudo. Tudo. E aquela senhora estava chorando ali, porque ela não entendia por que tanto ódio das pessoas que participavam do candomblé. Eu não sei se era candomblé, ou se era umbanda, ou que banda, mas ela estava muito triste e chorosa, porque ela disse: olha, cara, tudo que a gente faz aqui é distribuir sopa para essas pessoas, dar palestra para esses traficantes, e veio aqui algum grupo de evangélicos e tocaram fogo no meu barracão. Eu não entendo que evangélico é esse, que Deus é esse que manda tocar fogo no meu barracão. Sabe, queridos, isso é falta de conhecimento. Hoje nós chamamos de intolerância religiosa. Antigamente era assassinato sumário mesmo. Assassinato sumário. Discute-se hoje quantas milhares de pessoas morreram no processo de inquisição da Igreja Católica, e alguém vai dizer: não, eu acho que tu está enganado, França, isso aí é um boato que correu, mas a gente já tem toda a apuração. O cara lê uma matéria furada e acha que ele é o dono da verdade, que ele sabe de tudo. Deram uma pincelada e ele vem com um papo furado desse. Se você pega qualquer livro italiano e conhece a história, você vai ver que foram milhões de pessoas que morreram nas fogueiras na época da Inquisição. Houve uma jovem chamada Joana d'Arc, que ela foi levada ao tribunal da Inquisição. Alguém vai dizer: não, mas a igreja nunca matou, quem matava era o Estado. Certo, quem matava era o Estado, mas quem empurrava era a igreja, assim como fizeram com o Senhor Jesus. Não foram os judeus que cravaram ele na cruz, mas empurraram ele para os romanos cravarem ele na cruz, porque os judeus não poderiam matar ninguém. Assim como a Igreja Católica também, ela não tinha essa autoridade, mas ela empurrava. Dizia: está aqui, ó, esse cara aqui está usando algum tipo de equipamento que nós não conhecemos, isso aqui deve ser bruxaria, mata esse safado. Empurrava ele para lá e o tribunal matava ele. Mataram uma jovem há mais de 4 séculos. Depois de mais de 400 anos, a Igreja Católica reconheceu que foi um erro e canonizaram ela agora em 2022, acho que 2020. E o nome dela é Joana d'Arc. Era isso que a igreja fazia, queridos. E a igreja matou muita gente. Pastor, evangélicos mataram também o pessoal lá nos Estados Unidos, e muita gente. Jim Jones matou 928 aqui nas Guianas, tomando cianeto. Por isso eu digo, cuidado, que a religião é muito perigosa. Quando você vê aquele irmãozinho, aquela irmãzinha correndo, apressado com as perninhas sequinhas, dizendo: olha, eu tive uma revelação contigo. Disse: para, eu conheço a Bíblia agora, né? Passou esse tempo da ignorância, agora eu já conheço a Bíblia, tenho um relacionamento com Deus. Ele não me falou nada disso, não. Eu lembro, queridos, eu não sei se eu já contei isso para vocês aqui, em 2012, eu ainda estava dirigindo legal. Eu estava numa reunião de pastores, tinha na mesa eu e um outro pastor, amigo meu, e tinha 2 chaves de carro. E saiu lá um pastor que eles tinham trazido de um país aqui perto. E o pastor, ele olha para as 2 chaves do carro e ele pega a maior, que era do carro de um amigo meu. Eu estava numa caminhonete, a chave era menor, mas eu estava numa caminhonete. A maior era de um carro pequeno, ele se enganou. Eu penso que ele queria a maior porque ele achava que o carro era maior.
E ele disse: você crê que Deus está me pedindo, está me dando esta clave? E o pastor disse: ele não me falou nada, querido. Eu lutei muito, orei muito por esse carro, ele não me falou nada que era para me te dar, me dá para cá. Então, queridos, a gente precisa ter cuidado com esse tipo de coisa. França, mas era um pastor, foi trazido por uma igreja de renome. Quero nem saber, cara, quem foi, que igreja de renome. A Bíblia diz que isso aqui é carne, e carne não se converte. Nós só vamos nos converter verdadeiramente quando estivermos na glória. Enquanto nós estivermos aqui, estamos sujeitos a tudo isso aí. O que tem aí de pessoas mal intencionadas, com uma palavra macia, querendo roubar a tua paz, o teu dinheiro, a tua casa, não está escrito, é muita gente. Você olha, você anda em bairro, eu andei esses dias num bairro longe, muito longe, e eu vi muitas igrejas evangélicas, e eu pensei, será que esses caras estão aqui mesmo por amor à palavra de Deus? Ou será que essa turma que estão atrás é de pegar a grana dessa turma? Eu não acredito, queridos, que esse monte de gente, esse monte de igreja aí está disposta a ajudar ninguém. Eles estão mais pensando em seus próprios benefícios do que ajudar uma pessoa. Eu não acredito que o cara se levanta... Eu não acredito que o cara se levanta pela manhã com a vontade tão grande de anunciar o evangelho, não. Tem alguma coisa errada. E se tem algo errado, queridos, isso precisa ser despertado. E como é que desperta, França? Conhecimento, queridos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você só vai conseguir, querido, se libertar desse malfeitor, desse olhudo, desse pulgão, desse falso profeta, quando você começa a ler e tem intimidade com Deus, e você vai rir. Lá no Salmo de número 2, a Bíblia diz que o Senhor ri da cara desses falsos profetas. Ri deles mesmo, ri duramente na cara dele, porque eles não prosperam. E uma das características do falso profeta é viver na miséria, querido. Você pode observar que todo falso profeta, ele vive numa miséria terrível, mas ele não quer se libertar disso aí. Então, isso é para que a gente possa nos despertar. A religião mata. Ela mata teus sonhos. Ela mata os teus planejamentos, aquilo que tu planejou, que tu sonhou, ela vai te matando, ela vai minando a tua força. E quando você está só um caco, ela vai dizer para você, tu não teve fé, e vai te jogar para lá. Então a gente precisa, queridos, como diria um amigo nosso que está na glória, vai-te triste, falso profeta. A gente precisa se livrar dessas coisas e olhar para o indivíduo desse, no olho dele, e dizer: agora não, agora eu conheço a palavra de Deus. Antes eu não conhecia, antes eu ouvia falar, como disse Jó. Antes eu ouvia apenas os pastores falar, mas agora não, agora eu conheço. Eu tive uma experiência com Deus. Que o Senhor Deus, Ele queira nos abençoar, queridos. E que você queira receber essa bênção. E não largue essa bênção, queridos. Porque o conhecimento é a base. É a base principal para você sair de uma cilada maligna, de um malvado, de um perverso, de um malfeitor, de uma religião que mata e que escraviza. Que Deus nos abençoe, nos guarde, faça resplandecer sobre nós o seu rosto e nos dê a paz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos.